Amém. O Senhor é bom, Ele é maravilhoso, Ele é resposta e socorro bem presente na hora que a gente precisa dele. Eu creio nisso. E Deus colocou no meu coração uma passagem lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Amém. Em Gênesis 12, versículo 1, 2, 3 e 4. Antes de ler o versículo, essa passagem, eu escolhi o tema da minha pregação. E ele é: o tempo de Deus é o mesmo tempo do homem. O tempo de Deus tem sido o mesmo que o seu, que o meu. Então foi esse tema que o Senhor me deu. Amém. E em Gênesis 12, como eu falei, nós vamos ler uma passagem que é uma afirmação do Senhor. Ora, ó Senhor, disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua descendência, da parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e a abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã, da terra dele. E eu pergunto, a minha primeira pergunta que eu faço para os irmãos, quem era Abraão? E eu, quando eu li essa passagem aqui, eu vi o Senhor escolheu Abraão para vir cumprir uma promessa, ter descendente. Ele já tinha 75 anos. Quem era esse homem? E aí eu fui em Josué, pode ler para mim, presbítero? Josué 24, versículo 2 e 3. Josué 24, versículo 2 e 3. Então, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitavam vossos pais, Terã, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e lhe dei Isaque. Amém. Nós podemos ver nessa passagem que Abraão ele veio de uma família simples e comum como eu e você. Eu particularmente vim de uma família de idólatras também, de incrédulos. E eu sozinha era evangélica, cristã. Só eu acreditava em Deus. E eu era tida na minha casa como louca, porque eu cria num Deus e queria pertencer, a aprender mais de Deus, conhecer mais de Deus. Só que, como Abraão, Deus falou diretamente com ele. No meu caso, Deus não falou diretamente comigo, mas ele foi agindo durante a minha vida e me mostrando quem ele era. Mas para Abraão, ele se mostrou presente, pessoalmente. E ele, daquela família de incrédulos, ele acreditou no Senhor e foi e fez o que o Senhor disse para ele. Seguiu as instruções que o Senhor deu. Deus fez uma afirmação para ele. Deus fez uma promessa para Abraão, que ele, saindo do meio dos seus parentes, ele fosse para uma terra que Deus iria mostrar. Farei de ti uma grande nação e serás abençoado.
Nesse tempo, gente, Abraão já tinha 75 anos. Então ele confiou na palavra de Deus, na promessa do Senhor, e foi. Foi o que ele fez. Mas o tempo é necessário para termos experiências com Deus, aumentar a nossa fé. E foi o tempo que forjou a fé e a confiança de Sara e Abraão. Porque Abraão era casado com Sara. E ele era 10 anos mais velho que Sara. Então, ele tinha 75, ela tinha 65 anos. Então, ela já era avançada de idade. Porém, nós temos um tempo útil aqui na Terra. Todos nós temos um tempo útil, né? Eu vou viver 40, meu marido 100, não sei, mas nós temos um tempo útil aqui na Terra. 120? Nós temos um tempo útil aqui. Então, afirmo, temos uma promessa, sabemos que Deus nos falou, nos mostrou o que vai fazer, e essa promessa ela vai ser cumprida nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós somos imediatistas, nós queremos tudo para ontem. Eu ouvi uma pregação na qual que diz que nós somos hoje crentes miojo, né? O crente que quer tudo para ontem, que quer tudo rápido. Ele não quer ter trabalho, ele não quer ter esforço, mas ele quer tudo muito rápido. E as promessas do Senhor, por isso o tema da minha pregação, ela requer tempo. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo do Senhor. Quanto tempo vai ser, eu não sei. Mas uma coisa eu sei nessa noite, que eu tenho que esperar o tempo do Senhor se cumprir nesta terra. As promessas na nossa vida, elas podem ser muitas. Um carro novo, uma cura, se casar, a salvação para a família, a cura de uma doença. Pode ser o que a gente imaginar financeiramente, emocionalmente, fisicamente, mas tudo é no tempo do Senhor. Estamos dispostos a esperar por isso? Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Deus fala sobre o tempo. Harrison, pode ler, pastor Harrison? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Amém. Assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Como podemos ver, toda experiência tem seu lugar, tem seu tempo, tem sua hora. Mas nas passagens de Gênesis 11, 30, Sarai era estéril. E em Gênesis 12, nós vemos também que Deus afirmou que farei de ti uma grande nação. Mas se nós olharmos com os nossos olhos carnais, é contraditório. Ele era casado com ela, uma mulher estéril, e fará dele uma grande nação. Mas Deus afirmou, lá no início, quando eu li. E o significado de Abraão na Bíblia, gente, era pai de muitos. Mais contraditório ainda. Porque pai de muitos, casado com uma mulher estéril, e Deus fala para ele que ele vai fazer uma grande nação através dele. E ele de idade avançada. É ter muita fé, não é, gente? Por isso que em nome de Jesus nós ouvimos a mensagem da palavra dele até o dia de hoje como o pai da fé. Porque ele tem que ter muita fé para acreditar numa promessa dessa. Chegou o ponto, em Gênesis 17, que o Senhor fala com Abraão. Gênesis 17, versículo 15, 16 e 17. Eu vou ler. Gênesis 17, 15, 16 e 17. Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a dela um filho. Abençoarei e será mãe de nações, rei de povos será o dela. Deus falou aqui, gente, porque eu hei de abençoar e te hei de dar dela um filho. Era dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração: há um homem
de 100 anos, já de nascer um filho, e que conceberá Sara na idade de 90 anos, oxalá que viva Ismael. E Deus vira para ele e fala assim: Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente, depois dele. E quanto a Ismael, também tenho ouvido, eis que aqui o tenho abençoado, e fazer frutificar, multiplicar grandissimamente a sua geração, e dele farei uma grande nação. E nessa passagem nós podemos ver que a promessa se passou muito tempo e o Senhor continuava afirmando para Abraão que iria fazer uma grande nação. E aí ele olhava aquela situação e não tinha como um homem tão idoso, uma mulher tão idosa, fazer uma grande nação. Mas Deus continuou afirmando e falava que era dele e da esposa. Aqui eu vejo a afirmação. E chegou um momento que o Senhor fala com Abraão e ele ri no seu coração. E Sara faz a mesma coisa em Gênesis 18, 12. Ela riu. Terei ainda deleite depois de ter envelhecido? Os dois chegaram a um ponto que falei: caramba, há tanto tempo que eu esperei, já estou idosa, ele já está idoso, já se passaram tantos anos, 25 anos já se passaram. E até hoje o Senhor continua dizendo que fará uma grande nação, eu já idosa. E quando a Sara, ela ri, o Senhor, ele ouve o riso dela. E quando ele ouve, ele vai e diz para ela o tempo que a promessa iria se cumprir. Iria ser 1 ano. 1 ano depois desse sorriso que você está dando de incredulidade, você vai ter a sua bênção. Vai chegar a sua bênção na sua casa. Você será mãe de muitos filhos, você terá uma grande descendência. E ele afirmou isso. Depois de 1 ano, ela concebeu. Esperar a promessa gera desistência ou cansaço de esperar. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que esperar essa promessa. Pode ser 10 anos, pode ser como para Abraão, 25 anos, pode ser 1 minuto. Eu não sei qual é o tempo que Deus tem para mim e Deus tem para você. Mas eu creio que Ele cumpriu, Ele vai fazer. Aleluia, Jesus. Igreja, hoje Deus pode estabelecer um tempo para a tua promessa, como eu falei. E nós não podemos atropelar as promessas de Deus. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos dar um jeitinho brasileiro nas promessas de Deus. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer do jeito que Ele disse que vai fazer. Ele vai fazer o que Ele se propôs a fazer. Nós vamos atropelá-lo, mas Ele vai chegar no lugar que Ele quer chegar nas nossas vidas. E nesse caso, não foi diferente. O tempo de Deus não era o tempo de Abraão, não era o tempo de Sara. E ela interpretou, como ela já estava com idade muito avançada, que a promessa era dele, do marido, não era para ela. Então é esse o jeitinho que às vezes a gente quer dar na promessa de Deus. A gente atropela a vontade de Deus porque a gente acha que a gente está vendo no mundo espiritual. O mundo espiritual é só Deus. Deus conhece, Deus sabe, Deus mostra. Nós não devemos nunca querer falar o que a gente não sabe, porque as coisas de Deus são dele. Ele sabe do nosso futuro, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós temos que esperar na presença dele. E Sara pegou um atalho, que foi a sua serva, Agar, e dela concebeu Ismael. E Deus lá na frente falou, que Deus já sabia que Ismael viria. Ele não era a promessa, Isaque era a promessa. Ela foi ansiosa, ela teve uma preocupação intensa, ela teve medo da situação de não se deixar cumprir. Ela teve vergonha, porque naquela época era muito importante uma mulher ter um filho, e principalmente se fosse homem.
Então ela temeu tudo isso e não esperou a promessa de Deus. Um coração ansioso deprime o homem, diz em Provérbios 12, 25. Se nós formos ansiosos e não esperarmos o tempo de Deus e nós darmos o nosso jeitinho brasileiro de ser, com certeza a gente vai colher as consequências disso. E com isso, as consequências da desobediência foi: Sara foi desprezada pela sua serva, ela culpa Abrão pela situação que ela gerou, porque a ideia foi dela, e pede a Deus para julgar a situação que ela levantou. Ela sujeitou a serva, sendo que ela que deveria cumprir a promessa com ela, Abraão e ela. E ela fez isso e depois ela pediu a Deus para ajudá-la a sair dali. Aí uma observação que eu fiz nesse texto e que eu achei relevante trazer hoje é a descrição de Ismael, que está em Gênesis 11, 12. A descrição de Ismael eu achei muito interessante, porque Deus também tem um trecho da Bíblia que ele descreve Isaac. E as características de Ismael seu filho será um homem solitário, indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição aos seus parentes. Então essa era a característica de Ismael. E durante essa passagem ela tem várias nuances, né? E eu estou resumindo para chegar ao ponto do tempo, que é a proposta do meu tema. Mas para a gente entender esse contexto aqui, quando a Sara ela pede a Deus para julgar aquela situação, a serva sai da casa dela, vai para o deserto e foge, grávida, diz Ismael. E ali Deus vai até ela, diz que era para ela voltar para a casa de Abraão e Sara e obedecer, ter o bebê lá, só que ele deu característica da criança, que era essas características. Ela já sabia que iria gerar uma criança com essas características. O pecado arrasta quem está em volta para a lama. Ele deixa marcas, às vezes, irreparáveis. E, enfim, nós chegamos ao capítulo 21, que é o cumprimento da promessa. A promessa se cumpriu. Capítulo 21, versículo 25 diz assim: Abraão, porém, respondeu... Versículo 21, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, o tempo determinado que Deus tinha falado. Como Deus tinha falado, 1 ano depois daquela conversa, Deus iria dar o filho, ele estimou a promessa e deu o tempo para ela. Mas muitas vezes na nossa vida, ele vai dar a promessa, mas não vai dar o tempo. E nós vamos ter que estar ali esperando a promessa de Deus se cumprir em obediência. Desse texto, eu tiro que muitas vezes a gente ri como Sara e Abraão fez. A gente ri das promessas do Senhor. A gente não acredita naquilo que o Senhor falou para a gente nas nossas vidas. A gente está mais preocupado com a vida do outro do que com as nossas vidas. A gente está preocupado com as promessas da vida do outro, mas a gente não está preocupado com as nossas promessas. Gente, nesta noite eu falo, o Senhor tem uma promessa para a sua vida. Ele tem uma promessa para a minha vida. E em nome de Jesus ela vai ser cumprida. E em nome de Jesus eu vou mais além. Eu profetizo que nós não daremos jeitinho brasileiro nenhum. Nós vamos cumprir a promessa de Deus no tempo estimado, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele vai fazer, em nome de Jesus. Então, a primeira lição que eu tiro desse texto: não faça como Sara e Abraão, rir das promessas do Senhor, porque já perdeu ali a esperança. Nós não somos diferentes de Sara. A questão do tempo
é um fator difícil para a gente, como eu já falei. Porque a gente sempre está querendo entender o que Deus está fazendo. E muitas vezes não é para a gente entender, é para obedecer. O tempo de Deus serve para construirmos uma muralha forte, uma base sólida ao nosso redor, para suportar as provações que virão, mas serão vencidas em nome de Jesus. Nosso Deus não está preso a tempo. Nosso tempo é um. O tempo de Deus é outro. É interessante, eu vou um pouquinho mais à frente, que a promessa foi cumprida, essa promessa. Mas Abraão também recebeu uma promessa de ver uma terra que ele mesmo não viu. Os descendentes dele viram essa promessa se cumprir, né, da terra prometida para eles. Porém, ele não viu, mas os descendentes deles viram essa promessa se cumprir. Mas a promessa do filho teve tempo, teve hora e teve lugar. E ela foi cumprida. Todas foram cumpridas, mas essa em específico ele não viu. Muitas promessas nós não vamos ver. Muitas promessas são para a nossa herança, para os nossos herdeiros, para as pessoas que estão lá fora. Nós temos que entender que nós somos um canal de bênção. E que nós, aonde nós passarmos, nós atravessarmos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que passar pelas pessoas e mostrar que nós somos diferentes. E para eu fazer a diferença, eu tenho que mostrar para minha filha, que é a minha herança, que eu sou diferente. Hoje vamos chegar ao altar de Deus em busca de renovação, de força, do cansaço das esperas, da esperança, da confiança que já está moribunda. Muitas vezes nós falamos que acreditamos em Deus, vamos vir para a igreja, mas nossa fé está moribunda, está abalada, morta, está capengando. E nessa noite eu creio que essa palavra é uma palavra de fé, é uma promessa que aos meus olhos, como cristã, como uma pessoa, vê que é impossível de ser cumprida, mas nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. O que for impossível dele fazer, ele vai fazer. Se você não acredita, creia, porque em nome de Jesus, nesta noite, ele está mudando a minha história de vida, ele está mudando a tua história de vida, ele está mudando a história de vida de muitas pessoas através desta palavra. Eu creio em nome de Jesus, que nós possamos nos levantar nessa noite para orarmos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, de misericórdia e poder, estamos nessa noite aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor Jesus. Nesse momento, Senhor, eu peço para que o Senhor tenha conseguido passar a mensagem que o Senhor quis. Meu Pai amado, Pai querido, o Senhor sabe que pela madrugada, eu estudei a Sua mensagem, eu falei com o Senhor, eu me ajoelhei, eu orei, Pai, para falar, para que saísse somente aquilo que Tu, Pai, pediste. Então, em nome de Jesus, Pai, que a mensagem tenha sido passada, Senhor Jesus. Que em nome de Jesus as pessoas saiam daqui, Senhor, com um novo coração, com um novo olhar, com uma fé renovada, Senhor Jesus, porque o tempo é do Senhor, Jesus. Nós não temos poder para nada, nós não temos que atrapalhar aquilo que o Senhor quer na vida de cada um. Nós temos que apenas vir à igreja, nós temos que apenas ouvir a Tua palavra, Senhor, e ficar quieto. E eu tentar ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, e fazer aquilo que é a Tua vontade, meu Pai. Se a Tua vontade é estar aqui, eu venho, Senhor. Se a Tua vontade é estar lá fora, falando, como o presbítero Marcos falou, entregando lanche, que vá. Se a sua história, se a sua vitória é entregar lanches, vá. Se a sua história é cuidar das crianças, cuide. Se a tua história é cuidar de ovelha, como pastor, cuide. Que em nome de Jesus, nessa noite, todos saiam com a fé renovada e com suas promessas renovadas, em nome de Jesus. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, porque o Teu sangue tem poder. Amém. Agradeço a minha oportunidade.